Boa noite a todos. Vamos dar sequência ao estudo do nosso livro Mereça Ser Feliz. Nós estamos no capítulo 27 e nós, na semana passada, iniciamos esse capítulo e vamos buscar hoje concluir, que nos fala sobre a responsabilidade. Nós estamos trabalhando essa questão relacionada ao orgulho já há algumas semanas, que é fazer a grande mudança de conceito ou de análise para que nós possamos sair do sentimento de culpa e assumirmos a questão da responsabilidade sobre os próprios atos. A gente sabe que o sentimento de culpa acaba por nos fazer mal, então nós temos que mudá-lo, ou colocar no lugar deste sentimento a questão da responsabilidade. Sermos responsáveis pelos nossos atos. E na semana passada nós concluímos essa primeira parte, encerrando na questão da caridade, segundo a nossa doutrina, que é o BIP, Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então esse macetinho, que é o BIP, é importante nós guardarmos no coração para que sempre possamos colocar em prática esta caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E o autor espiritual comentava que a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas são dois movimentos internos que vêm nos permitir um trabalho interior, onde nós vamos procurar ser indulgentes, empáticos com os defeitos dos outros e trabalhar algo que para muitos ainda é um grande desafio, que é o perdão das ofensas. Esses dois movimentos internos, eles precisam ser feitos para que a gente possa avançar para o terceiro movimento, que aí sim é um caminhar para fora, que é a benevolência para com todos. Então nós temos dois movimentos para dentro e um para fora, no sentido de agirmos com responsabilidade no mundo. Então todos os que estamos preocupados, ou pelo menos desejosos, envolvidos, empenhados em reformarmos interiormente, a gente tem que trabalhar essa questão. Então, às vezes é difícil porque não conseguindo ser o que sabemos que deveríamos ser, somos obrigados naturalmente a ter que aceitar a nossa realidade temporária. Então é interessante a abordagem do espírito amigo aqui na obra, para que nós não esqueçamos que a gente tem uma realidade temporária. Nós olhamos para frente, nós temos alguns modelos de grandes espíritos que percorreram e percorrem a Terra. Nós temos o maior guia e modelo da humanidade, que é o Mestre Jesus. Então a gente tem uma noção bastante clara de quais devem ser as nossas virtudes, quais devem ser as nossas conquistas íntimas em termos de sentimentos. Só que a gente não atingiu ainda esse patamar evolutivo. Então é importante lembrar que estamos a caminho. Nós estamos em formação. Nós somos seres incompletos. Então essa nossa realidade temporária tem que ser aceita. Muito embora a gente sabe qual deve ser a virtude a ser apresentada, mas ainda não somos capazes de manifestá-la em plenitude. Então aprendemos com os ensinos novos da doutrina a verdade sobre nós mesmos e queremos mudar. Todavia, entre as propostas alentadoras da doutrina e os desejos de melhoria por ela estimulados, temos uma fortaleza de imperfeições a superar, um homem velho a transformar. Por isso, nem sempre correspondemos aos ideais iluminados que começamos a desenvolver tão recentemente. Desponta então a autocobrança, uma batalha impiedosa na vida íntima contra nós mesmos. Então a gente tem que sair dessa questão orgulhosa de querermos já apresentar essa perfeição, esse perfeccionismo.
precisamos entender essa nossa realidade temporária, aceitar que estamos a caminho e, dependendo de um ou de outro, ainda bem longe deste objetivo. Afinal, a perfeição é algo que demora. Não será fácil sermos 100% pacientes hoje, sermos pacíficos hoje, extremamente caridosos e amáveis. Então, até apresentarmos essas virtudes na sua plenitude, vai um caminho. E esse caminho deve ser percorrido com equilíbrio e sobriedade, sem cobranças desnecessárias ou exageradas. Em psicologia, esse desajuste entre as realidades tem o nome de neurose. É quando a criatura tem um relativo controle sobre as suas potencialidades mentais e afetivas, mas sofre uma pressão interior que o constrange a algum sofrimento em razão desse desajuste. Essa inaceitação da realidade individual traz uma penosa angústia existencial, levando à criação de mecanismos de defesa para amenizar o sofrimento decorrente do encontro com esta parte que não gostaríamos de encontrar. Então, essa disparidade entre o modelo proposto pelas diretrizes doutrinárias ou pelas religiões e aquilo que somos na atualidade gera uma aflição, um desespero mudo, uma insatisfação. É por esse motivo que muitos corações abandonam os ideais logo de início, não querem levar as coisas tão a sério, asseveram que é muito doloroso ter que se olhar e preocupar-se com essas responsabilidades de conduta. Então, é uma ilusão a gente não enfrentar esta questão, ou fugir deste compromisso de transformação. A melhoria só é alcançada através dessa disciplina, desse caminhar sempre para a frente. Já dizia Jesus, né? Quem quer que coloque a mão na charrua e olhe para trás, não é digno do meu nome. Então nós temos que evitar essa tendência sempre presente em nós de abandonarmos esse desafio ou essa proposta de melhoria. A gente começa, vê ou não vê resultados imediatos e imagina que não está dando certo, imagina que não está funcionando. Está funcionando sim, né? Nós só não estamos percebendo o avanço, porque esse avanço é lento. É como, de fato, não percebemos um movimento de rotação da Terra, né? Dá a impressão que estamos parados aqui. A Terra está se movendo, só que lentamente, né? Para nós, em termos referenciais. A gente só entende que ela se move nesse sentido porque temos o dia e temos a noite, né? Porque a gente não percebe. Então, ter essa noção de que também os nossos movimentos existenciais a caminho da evolução são lentos e muitas vezes imperceptíveis de um dia para o outro, de um mês para o outro. Mas no decurso de uma existência, 50, 60, 70, 100 anos, nós vamos perceber os passos que evoluímos, uma vez que não interrompemos a marcha. Não podemos, então, desistir desta caminhada, um passo de cada vez. Lentamente vamos avançando. Precisa ser dessa forma para que seja um avanço consolidado, e não como nós conhecemos bem já no planeta, essas bolhas evolutivas, onde a gente se incha, né? A gente imagina que fez isso com muita rapidez, está inchado, né? Qualquer solavanco vai estourar essa bolha, vai estourar esse balão. Então, para que o avanço seja sistemático, consistente, coerente e verdadeiro, há sim a necessidade de que ele seja lento. Precisamos interiorizar o aprendizado, precisamos nos conscientizar desse aprendizado. E esse é um movimento que precisa de um certo tempo, que nós podemos chamar de um tempo de maturação. Como qualquer coisa que a gente plante no próprio planeta. Há um tempo, né, para que a colheita se faça. Não é do dia para a noite. Portanto, para encobrir essa inferioridade, criamos o orgulho, que nos leva a pensar que somos aquilo que ainda não somos, reduzindo a nossa angústia. Então, o orgulho aqui aparece como uma defesa. A gente gostaria de ser o que não é. Então, a gente coloca um óculos bonito, né, uma lente legal nos nossos olhos, e a gente passa a ver a realidade com esse filtro que amplifica, que aumenta a nossa imagem.
né? O orgulho é essa lente de aumento. Então, quando a gente com esse orgulho nos olha, quando vamos fazer as análises daquilo que somos, essa lente do orgulho nos coloca mais bonitos, né? É como os filtros hoje da internet, né? Os famosos filtros que tem em todos os celulares aí, né? Os photoshops da vida, que colocam as pessoas maravilhosas, né? Sem rugas, sem defeitos, né? E aí é um conceito de beleza, vamos dizer assim, artificial. A beleza está nas conquistas, e as rugas vão traduzir em nossos rostos, né, o avanço do tempo, as conquistas da alma. Então nós temos que começar a perceber que não adianta colocar filtros de orgulho, de personalismo. Nós temos que tirar essas lentes que modificam a realidade de forma distorcida e ilusória, para que possamos avaliar o nosso interior e aceitar aquilo que somos. Ah, não sou perfeita ainda, nem poderia ser, sendo bastante criança. Somos ainda espíritos bastante infantis no começo da nossa caminhada evolutiva. Então é natural que, como qualquer criança, ainda não apresentemos a maturidade espiritual necessária. Então deixemos o orgulho de lado, que só nos faz sofrer. Embora, como diz aqui o autor, acaba sendo um mecanismo de defesa, nós precisamos entender que ele está presente, para não nos iludir com aquilo que se apresenta como nossa imagem amplificada, né? Isso, porém, não basta. Precisamos compreender que toda essa etapa descrita acima tem sido a causa de muita dor. Então a culpa é dor, a gente tem que abandonar o sentimento de culpa. Amigos sinceros e dispostos ao crescimento mantêm-se apenas nas faixas de evitar o mal. Participam das realizações de esclarecimento e amparo e, contudo, sentem-se vazios, deprimidos e infelizes. Então, o que está acontecendo? Por que muitos de nós que já estamos nessa caminhada, que estamos procurando olhar para dentro, evitar o mal, ainda trazemos essa angústia e essa infelicidade? Por que não percebemos que estamos ficando mais tranquilos interiormente falando? Então, muitos se perguntam realmente entristecidos, depois de intenso labor, de muita luta, de muito trabalho, o que é que está acontecendo. Asseveram que estão firmes nos compromissos espirituais, mas guardam a sensação de estarem piores do que antes de se assumirem. O que é uma coisa muito óbvia, né? Se antes eu era cego para algumas coisas, eu não via. É como você entrar num quarto escuro, você não vai enxergar nada. Aí você acende a luz interior, você fala, nossa, agora acendi a luz, que beleza, então agora eu estou supimpa, estou ótimo. Claro que não, agora que você vai enxergar. Então é claro que quando você inicia o caminho de iluminação interior e você começa a acender as lamparinas para iluminar o teu caminho introspectivo, você vai começar a enxergar coisas que não via. Antes estava escuro, nebuloso. Então, ao se fazer luz e ao caminhar nesse sentido, vai ficar um pouquinho pior. O que também é natural, a gente já sabe da experiência da vida. Qualquer reforma que você faça, primeiro piora, para depois melhorar. Vai reformar o banheiro, vai reformar algum cômodo da tua casa. O início vira um caos, né? Poeira para todo lado, fuligem, barulho, né? Coisa que quebra. Não é algo agradável, mas você suporta a reforma porque você sabe, segundo a planta, que depois vai ficar muito bom. Então é sempre assim. Ao iniciarmos, piora. A sensação que temos ao iniciar a reforma íntima é que está ficando pior. Não, é que agora você está enxergando, você está vendo. Antes você não via. A resposta para esse drama existencial está no trecho da questão de número 1000 do Livro dos Espíritos. Só por meio do bem se repara o mal. Fácil concluir que a dor impulsiona a saída da comodidade e da omissão. Todavia, somente a realização nobre é capaz de sedimentar valores novos que contribuam para o equilíbrio e o júbilo da alma. Então é um movimento da benevolência. Só se repara o mal com o bem. Não basta termos uma ação de não fazer o mal, em que estagnamos. Eu cruzo o braço e não faço o mal. Não basta. Eu tenho que descruzar os braços e fazer o bem.
Então, o caminho da benevolência e da caridade, que é amor em movimento, precisa ser empreendido pela alma que quer buscar essa paz interior, essa tranquilidade, pelo menos satisfatória, na atual encarnação. Convenhamos que muitos de nós apenas nos empenhamos em evitar o mal. Tentamos fazer um trabalho interior à custa de informação amealada pelo estudo ou em movimentações de imitação nos serviços fraternais. Digamos de passagem que tais iniciativas são escolas de despertamento e que jamais deveremos dispensá-las. Entretanto, se não descobrimos nessas iniciativas a postura íntima da missão individual, que nos insere no contexto das mesmas iniciativas, o motivo profundo pelo qual nos encontramos, ficaremos na condição da rotina, sem ação consciente, distanciando-nos da criatividade, da empatia e do autoconhecimento, únicos caminhos para transpormos a condição de apenas evitar o mal e penetrarmos nas vivências educativas da criação do bem, que nos libertará definitivamente. Então, é claro que nós não vamos deixar de evitar o mal, só que não basta. É como uma caminhada. Os primeiros passos são importantes, mas não bastam. Precisam dos passos do meio e precisam dos passos do fim. É uma caminhada que tem data e hora para ser iniciada e não tem data e hora para ser concluída. Falando assim, pode dar uma canseira, né? Fala, nossa senhora, quando é que isso vai parar? Nunca. Nunca vai parar. Por quê? Porque a vida não cessa. E a vida é movimento. Sempre para frente, para cima. É uma escalada contínua. É cansativa? Depende de como você suporta a caminhada. Não sei se é Madre Teresa de Calcutá, o irmão Dulce, ou qual outro espírito, que tem uma resposta bem interessante para isso, quando perguntada a respeito de como ela não cansava em fazer o bem, em suportar e levar as pessoas, né? Ela tinha uma resposta mais ou menos assim: não é cansativo, porque não carrego estas pessoas, estas almas nos ombros, eu as levo no coração. Então, para alguns pode ser cansativo, porque aí é uma obrigação, é algo que se faz contra a vontade, meio que na marra. Aí é sofrido. Agora, se nós fazemos isso com amor, entendendo o grande objetivo da caminhada evolutiva, colocando isso no coração, não pesa. É como fazer algo que a gente gosta. Parece que o tempo voa, passa muito rápido, na companhia de alguém que a gente ama. Então, a caminhada evolutiva deve ser encarada com a mesma postura interior, de amor e de gratidão por termos tempo de sobra, por termos ainda a imortalidade, ou a eternidade, se assim quiserem falar, para providenciar a nossa perfeição. Então, evitar o mal é a etapa da contenção, da volta para dentro de si, uma volta sob brumas de incompreensão e sem nitidez de autopercepção. É aquilo que nós falamos, às vezes a percepção fica prejudicada pelo orgulho. Então, somente quando partimos para a etapa da benevolência para com todos, a que se referem os sábios guias, é que excursionamos nas paragens da reparação, da atração para a felicidade e da responsabilidade real, assumindo os caminhos do crescimento real e renovador. Evitando o mal, podemos ficar apenas na culpa. Agora, reparar inclui esforço e sacrifício com comprometimento e amor, no sentido, né, da benevolência para com todos. Responsável não é somente aquele que tem boa assiduidade e disciplina. Acima disso, é aquele que vive a tarefa de amor para os outros enquanto ela se realiza e a internaliza para si quando encerra para os demais. Somente quando levamos a tarefa cristã no coração, para fora dos seus horários de realização, é que abrimos novas experiências para a criação do bem,
candidatando-nos a novas e maiores responsabilidades que nos darão o clima e ocasião para a conquista definitiva da tão sonhada felicidade. Então é importante criar o hábito da meditação sobre os efeitos dessas ações espirituais do bem, a fim de não sucumbirmos na hipnose fantasista do personalismo que nos inclina a ver o bem tangível do lado de fora, impedindo-nos de semeá-lo por dentro nos refolhos do sentimento. Então esse é um perigoso ardil do egoísmo que leva a criatura a fazer muitos cálculos matemáticos com o seu amor, sendo que o amor é algo muito subjetivo para compor a folha de serviços de alguém. Aquilo que a gente sempre fala, né? Não é questão de agenda, de colocar lá na agenda ações do bem. Não é fazer da boca para fora, não é encenar uma ação teatral, de, por exemplo, ir de encontro a alguém carente e dar uma cesta básica. Não é um movimento por fora, onde se bate uma foto, se posta em alguma mídia social e se olha aquele reflexo exterior da ação e se fica contente com isso. Olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. É importante perceber como é que você se sentia no ato em que fazia a boa ação. É um movimento interior de alma. Não é algo de agenda onde eu cumpro um compromisso mecanicamente e vou ticando as tarefas. Fui na missa, paguei o dízimo, fui na casa espírita, entreguei a cesta básica, né? Fiz a doação. Não é algo que uma tarefa exterior vai fazer com que a gente imagine quites com a própria consciência. É o sentimento que nos leva ao ato e o sentimento que acompanha a ação enquanto ela é feita. Assim, emprestar o ombro ou os ouvidos a um amigo pode ser uma tarefa extremamente nobre, de grande valor, e pode ser apenas um tempo que se perde. Talvez para o amigo não fez muita diferença, porque ele percebeu ou sentiu que você ouviu. Então tem um resultado para o amigo que desabafou. Mas se interiormente o teu pensamento está em outro local, ou se você está entediado, enfadonho, não adiantou nada a tua boa ação. É preciso que interiormente haja esse movimento de amor e empatia verdadeiros, onde você se entrega ao ato com amor incondicional. Percebemos a diferença? É gritante. É muito diferente. É como se ter um tonel vazio, barulhento, extremamente bonito por fora, mas oco, vazio. E como ter um barril cheio. Por fora, a aparência é a mesma, mas o som é outro. E o interior, com toda certeza, não estará vazio. Se queremos realmente vencer os estágios enfermiços da culpa estéril que em nada colabora para a nossa harmonia, pensemos em como criar o bem, conscientemente. Comecemos por indagar o que é este bem, onde ele está para cada um de nós. Verificaremos que o bem não está nessa ou naquela tarefa, porque ela é uma questão interior, como dissemos, consciencial. E essa deve ser a meta de todo aquele que foi bafejado pelas brisas consoladoras da nova revelação. Então não basta cumprir a tarefa, precisamos estar conscientes dela e sentir por dentro este amor incondicional. Não podemos iludir ninguém. Criar o bem enquanto missão individual não é das tarefas mais fáceis na escola da espiritualização. Exige o gesto incomum, o risco, a quebra com o padrão, o servir incondicionalmente, a disposição para experimentar o novo sem medo de normas, aprender a respeitar todas as experiências alheias, por mais imaturas que possam ser. E muita vontade de ser útil à vida na pessoa do próximo e da sociedade. O ato de ser responsável
significa assumir nossa vida e parar com o hábito de colocar no mundo de fora as razões dos nossos fracassos. É assumir o chamado específico de Deus para cada um de nós. É desvendar quais são esses sábios desígnios do Criador para com o nosso destino. O que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que estou neste momento, nesta existência, nesta família, neste trabalho? Entender como que esses desígnios do Criador se fazem verdadeiros para a tua vida. Ante tudo isso, somos convidados a reformar o modo de pensar sobre aquilo que fazemos. Como destaca a codificação, muitas vezes a perda de um dedo mínimo poderá ser muito mais valorosa para nós que toda uma série de sofrimentos. Isto ocorre porque as nossas perdas acabaram sendo um ato de responsabilidade. Então é importante a gente perceber essas diferenças. Perceber se as nossas ações não têm sido movidas pelo orgulho, pela vaidade ou pelo egoísmo. Se grande parte das nossas realizações neste planeta, neste momento, têm sido movimentadas pelo interesse pessoal. Eu faço porque é bom para mim. Eu faço aquilo que é bom para mim. Eu me movimento para ter resultados particulares, para ter reconhecimentos particulares. Então é movido pelo egoísmo ou pelo orgulho. O movimento interior de benevolência para com todos é um movimento de amor, onde você está pensando no outro e não em você. Onde você está pensando no interior desta ação profunda de alma para alma e não na foto que está sendo batida. Então é importante, né, dentro desse BIP, a gente, encerrando esse capítulo 27, o quanto que precisamos sair dessa culpa que nos deixa inertes para nós avançarmos para um movimento em direção ao próximo, de responsabilidade com a própria vida, de responsabilidade com os próprios atos. Então, ficamos por aqui hoje, até domingo que vem. Vamos chamar o Luiz aí para fazer de novo o encerramento, né, do nosso estudo com mais uma música aí. Boa noite a todos. Desde que eu me sinto arder, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz, e um sol de ternuras movendo o tambor. Deixei meu pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi, filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sua apenas mãe, o trovão apacentado, testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente e o futuro aos homens. Chama
mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas, chamas e chamas. Boa noite a todos.